Por quê? Porque tem toda a questão econômica, e aí eu sou contrário, né? Todo mundo sabe que eu defendo a arte como bem público, então eu sou contrário a essa questão do valor mercadológico da obra de arte. Mas é fato, sendo bem realista, que as plataformas de inteligência artificial acumulam nos seus bancos de dados inúmeras imagens e textos, enfim, inúmeros dados, né, uma infinidade de dados, e eles não pagam os direitos autorais aos detentores dos direitos autorais dessas imagens e desses textos. Né? Ela fala, quando cair em domínio público, tudo bem. Então, tudo bem. O problema econômico, quando cai em domínio público, acaba. Só que no Brasil, por exemplo, uma obra só cai em domínio público 70 anos após a morte do autor. Né? Mais ou menos, quer dizer, não é exatamente 70 anos após a morte do autor. A lei diz, no dia 1º de janeiro do ano subsequente aos 70 anos da morte do autor. Né? Então, por exemplo, se um autor morre hoje, se um artista morre hoje, dia 28 de abril de 2025, no dia 28 de abril de 2095, vão fazer 70 anos da morte do autor. A obra cai em domínio público no dia 1º de janeiro de 2096. Para vocês verem como não é, né? Então, uma pessoa que morreu, independentemente do dia da morte, é isso que eu quero explicar, né? Então, é o dia 1º de janeiro do ano subsequente ao ano em que completa 70 anos da morte do artista. Isso é o que diz a lei do direito autoral. Então, veja, se as coisas começarem a surgir agora, o que vai caindo em direito em domínio público, tudo bem, né? A parte econômica está resolvida. Só que aí ela aponta um terceiro problema que eu também acho interessante falar, que é o seguinte: o que vai se criar, o que está se criando enquanto sociedade? No momento em que eu chego diante de um computador, de uma tela, abro uma plataforma de inteligência artificial e falo, eu quero, sei lá, pego uma fotografia minha, jogo lá na plataforma e falo, eu quero isso ao estilo do Van Gogh e crio um autorretrato meu ao estilo de Van Gogh, que eu tô criando com isso? Né? E isso, sei lá, deixo isso para os meus netos, né? Tal. O que eu estou criando com isso? Eu estou criando uma ideia de sociedade que esvazia. Porque, vejam, o estilo do Van Gogh tem a ver com ele, tem a ver com a história dele, e só faz sentido dentro daquele contexto existencial que foi o do Van Gogh. Né? As pinceladas brutas, aquela coisa toda, tem a ver com ele, tem a ver com o que ele viveu, com as experiências dele, com as escolhas dele, com os afetos dele. É ali que está impresso o estilo. Né? Reproduzir isso para mim, por exemplo, ou num outro contexto, é esvaziar isso e fazer isso virar puramente aparência. Então tem aparência do Van Gogh, mas não tem a essência do Van Gogh. Então, quando ela fala que a gente está, quando ela fala do estilo, que ela fala que a gente pode criar uma sociedade vazia, é isso. É uma sociedade de aparências, onde não se preocupam, né? Onde a gente não se preocupa com a essência do que foi criado. Porque o Van Gogh criou aquela obra X, Y, Z movido por determinadas circunstâncias irreproduzíveis. Se eu reproduzo aquilo, eu estou reproduzindo só a forma, só a aparência daquilo. E estou reproduzindo aquela aparência de forma esvaziada. Então a gente, ela diz isso, e eu também já falei isso num outro vídeo, que a gente pode estar criando uma geração de pessoas sem arte. Sem arte. Porque aonde reside a arte? Justamente nessa essência da obra,
na essência do que está por trás daquela aparência. No momento em que a inteligência artificial reproduz a aparência, mas vazia de essência, porque é a base, né? A essência está num lugar que a inteligência artificial não alcança, então eu passo a ter uma sociedade de aparências vazias e sem essência nenhuma. E se isso começa a ganhar corpo social sólido, né? Se isso começa a se solidificar dentro da sociedade como uma dinâmica normal da sociedade e da produção simbólica e estética da sociedade, você está esvaziando a arte. E você está fazendo com que a arte seja só uma aparência. E aí, o que, que a gente pode ter? A gente tem lá no futuro uma sociedade sem arte. E uma sociedade sem arte é uma sociedade morta, podem ter certeza disso.